tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes. Gente, está no Facebook, vai compartilhando, deixa chuva de coraçãozinho no YouTube, no Instagram. Vamos fazer barulho junto com a gente. E falando em barulho, bom, o entrevistado de hoje, ele é barulhento, ele é polêmico, porque é assim, né? Quem fala o que pensa, às vezes pode agradar uns, agradar outros, mas vem para cá, o Betinho Ghislandi. Estou aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. É isso aí, vamos ter um bate-papo. O que a gente vai falar no programa de hoje? Nós vamos falar de inatividade física, vamos falar do que aconteceu com o Betinho, com o caso de como ele fez uso da boa atividade física, falar desse decreto, né, prefeito Jesus, o que aconteceu na cidade de Brusque nessa semana, né? E tudo isso. Mas para começar, quem é Betinho Ghislandi? Apresente-se, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Bom, o Betinho é um brusquense, nascido e criado aqui, com 32 anos de carreira como bailarino, como professor de dança. Sou proprietário da Academia Soma, junto com meus dois sócios, a Preta Ghislandi e o Anderson Severo. Que tu é amado por muita gente. Eu acredito que sou, né? Porque acredito que sou amado por muita gente, talvez odiado por alguns, não sei, a gente nunca sabe, né? Mas então, a gente veio falar assim, eu tenho profunda admiração, eu acho assim, ó, quando ele bota um vídeo dançando, não tem, é entrega, obrigado, é corpo, é alma, e quem gosta um tiquinho assim de dança, como eu amo, a gente sente isso. Sente. Lindo de ver. Sente. Então, Betinho, como é que a gente pode falar agora, nesse tempo, assim, tempos pandêmicos, né? Falar dessa questão da inatividade física. Que esse é o momento que a gente mais precisa estar se mexendo, estar saudável, e é o momento que a gente se encontra parado muitas vezes. Muita gente parou de fazer academia quando começou ali em março, por conta de questão financeira, pela questão do medo, pela preguiça, e aí com tudo isso vai deixando de ser saudável. Como é que tu vê essa questão da inatividade física? Então, a própria palavra já diz, né? Inatividade, ficar parado. Sem atividade, estamos parados. O que eu penso disso tudo? É triste nós estarmos numa situação como essa, sem precedentes, não só aqui no estado de Santa Catarina, Brusque, Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Né? Eu vejo que nós estarmos parados com atividade física se torna uma coisa muito difícil para as pessoas que já têm comorbidades, por exemplo. Né? Todos estão falando, quem tem comorbidade tem que ficar em casa. São aquelas pessoas... São as pessoas sedentárias não, perdão, são as pessoas acima de 60 anos ou acima de 65 anos, que tem algum problema de saúde sério. Obesidade, né? Pressão, hipertensão arterial, diabetes. Só que isso também é uma contradição, na minha opinião, porque essas pessoas precisam de atividade física. Tanto que a gente... nos noticiários, quer dizer, no noticiário não, na TV, existe uma grande mídia que se fez em torno da atividade física justamente para essas pessoas. Sim. E agora justamente essas pessoas estão impedidas de fazer atividade física. Então, o que se faz? O que se faz? É uma pergunta que fica no ar, porque é difícil para nós responder, né, Gi? Sim, sim. Porque assim, a gente luta tanto para que as pessoas se mexam, se movimentem. Exatamente. Porque assim, aquela pessoa, qual é a condição? A condição é a pessoa estar saudável. Buscar por isso, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, ter bom sono, a gente busca por isso. E de repente a gente é ceifado disso. Por quê? Até vou fazer uma pergunta, você que está aí no Facebook. O que tu achou desse decreto? Né? Só para explicar, porque tem gente, a TV Brusque abrange um grande público, assim, Nova Trento, Tijucas, enfim. Aqui na cidade de Brusque, na segunda-feira, tivemos o decreto de fechar academias e igrejas. Você acha, na opinião, deixa teu comentário ali no Facebook, eu adoro um barulho, né? Mas deixa ali. Tu acha de fato que
parar 2 segmentos iria realmente frear nessa questão da pandemia, que a gente quase se encaminha para um fechamento total. Tu acha que é da academia que veio isso? Ou né? da igreja. Ou da igreja. Então, assim, como é que tu vê isso? Assim, a gente tem contato com tantos profissionais de educação física, claro, a grande maioria que tem o propósito de promover saúde ficou indignado, no mínimo. Como eu vejo, Gi? Eu vejo com decepção. Sim. Com decepção, com um soco na boca do estômago, tu disse. Um soco na boca do estômago, como eu te falei há pouco, né? Informalmente, aqui fora das câmeras. Por que só dois segmentos? O que nós estamos fazendo de errado que possa levar a essa atitude de fazer com que nós paremos os nossos trabalhos, né? Eu até fiz uma postagem no Facebook essa semana que dizia o seguinte: na academia nós tomamos todos os cuidados possíveis, certo, e todas as restrições que nos foram imputadas pela vigilância sanitária foram feitas, todas. Distanciamento, esteiras têm que estar separadas, as bicicletas estão aqui guardadas dentro da sala de dança, uso de álcool gel, cada aluno recebe uma garrafinha de álcool gel com um pano descartável para usar nos seus aparelhos. A cobrança da própria máscara o tempo todo. A cobrança da máscara, os armários lacrados, o bebedouro lacrado, o banheiro também. O banheiro também. Cada aluno tem que trazer de casa a sua garrafinha de água e tudo mais. Foi feito tudo isso? Foi feito tudo isso. Sim. Fui à missa, alguns domingos atrás. Eu fiquei espantado com a maneira como as pessoas da igreja se propuseram a nos proteger. Sim. Dentro da igreja. Então não faz sentido Não algum. faz nenhum sentido, na minha opinião. Nenhum sentido. Outra coisa que eu gostaria de deixar como exemplo. Eu passei pelo centro da cidade, eu nunca entrei numa tabacaria, por exemplo. A tabacaria não está fechada. Sim. Mas eu tive curiosidade de saber como é que é uma tabacaria por dentro. A tabacaria estava aberta, eu fiquei na porta da tabacaria para ver como é que era o recinto, ambiente, o ambiente, e tudo escuro, nem uma janela aberta, de meia luz para escuro, todos sentados, fumando seu cigarro, fumando seu narguilé, que tudo provavelmente devia compartilhado, passar de boca em boca, tudo compartilhado, né? Aí eu te pergunto para vocês que estão assistindo a gente aqui, e aí? Então é aqui dentro que se pega? É na igreja que se pega? Vamos dar um exemplo do supermercado, por exemplo. Que é um serviço essencial. É um serviço essencial, nós não podemos parar com os supermercados. Certo. Mas agora, os supermercados estão cumprindo com as determinações de higiene que a vigilância sanitária propôs? Sinceramente, eu vejo que não. Sim, a gente vê uma excursão Eu vejo que não, sabe por quê, Gi? Porque quando nós entramos num supermercado, tudo bem, está lá o carrinho higienizado, que a gente vê as pessoas higienizando, os trabalhadores lá do supermercado, as cestinhas, tudo mais. Agora, você vai no supermercado, você fica numa fila das cestas pequenas, não existe distanciamento. O que você faz quando você escolhe uma dúzia de laranjas? O contato você vai ali. tocar nas laranjas para ver se as laranjas estão de acordo com o que você quer. Sim. E aí Quantas pessoas passaram por ali e tocaram na laranja? E essas pessoas do caixa? Né? Sim. Pobres pessoas dos caixas. Pois é, porque passa todo tipo... Todos passam por ali. Exatamente. Eles tocam em todos as coisas que são compradas pelas pessoas que vão consumir. E nós também. Então, ficou entre aspas, um pouquinho estranho
Ficou. Por terem fechado apenas as academias e apenas as igrejas. E sendo que a academia, segundo o Fernando Krelin, é serviço essencial. É serviço essencial. Atividade física é serviço essencial. E daí, numa dessas, a gente se depara com uma situação dessa, né? Eu digo assim, eu faço parte do núcleo de atividades físicas e o Leonardo Trindade fez o ofício, levou, tá lá para o prefeito avaliar, enfim, e aí? A necessidade da gente lutar por isso, né? De ter um ambiente para fazer exercício físico, seja em casa, seja na academia, seja na rua, seja na atividade, né? Para deixar, porque é isso que vai salvar. Ou não deixar o pessoal que está mais doente do que já está. Eu vejo a atividade física, eu acho até que nós deveríamos ser enquadrados como um médico, como um fisioterapeuta. Sim, tão essencial quanto? Essencial, como alguém relacionado ao campo da saúde. Não é verdade? Com certeza. Porque a gente faz a diferença. A gente faz a diferença nessa área. Com certeza. Né? Promovendo saúde, cuidando das pessoas que têm comorbidade. Sim. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha agora, vamos chamar os nossos comerciais e a gente já volta com mais atividade física, com um pouquinho mais de polêmica e assim vai. Tá certo. Até logo. Tá certo. Estamos de volta hoje aqui com um convidado querido, Betinho Ghislandi, que já passou por uma grande superação, né? O que tu teve um câncer, é isso? Já. Conta pra gente como é que foi isso e como é que, com a questão que sempre fez atividade física, sempre dançou e de repente... É aquela coisa, a gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Principalmente quem trabalha com atividade física. Pois é. Né? Que tem todo um certo regramento na sua vida diária, né? Em 2005 eu fui diagnosticado com um linfoma de grande célula B, um linfoma difuso de grande célula B. Para quem não sabe, um linfoma é um câncer que ataca a corrente linfática, é um câncer muito perigoso. Para quem não conhece também, eu vou citar o exemplo do Gianecchini. Gianecchini teve um linfoma. Né? Sim. E o dele foi linfoma não Hodgkin, uma coisa assim, era um tipo é um de linfoma. Não Hodgkin o meu, no caso, foi um linfoma não Hodgkin de grande célula B. O Gianecchini foi um linfoma não Hodgkin de célula T, que é o mais perigoso, é um dos mais agressivos. Bom, tal. Só o fato de ler linfoma já é Exatamente, já é um susto. susto, né? Então, isso foi em 2005 e em 2006, por conta de uma recidiva, eu tive que me submeter a um transplante de medula. Então, hoje eu sou imunossupressor, né? Estou no grupo de risco, eu tenho uma comorbidade. E foram épocas muito difíceis, mas foi um tempo em que eu aprendi muito. Eu sempre digo uma coisa, existe um Betinho de antes da doença e o Betinho depois da doença. O Betinho depois da doença é um Betinho muito melhor.
Porque eu acredito que quem passa por um câncer, agora eu vou deixar um beijo bem grande para 2 pessoas. Uma é a tua vizinha, a Nilceia. Sim, iluminada, a Nilceia, que também passou pela mesma tipo de situação que eu, inclusive ela também teve um linfoma, né? E a Cris, de Blumenau, eu conto essa história assim, que as 2 foram um dia lá em casa, foram tomar um café. Gente, aquela sala, era um negócio tão grande de luz, era um negócio muito grande, assim, ó, pessoas iluminadas. Então, assim, ó, quem passa por isso só posso dizer isso. Que tem alguma coisa diferente, não pode? Um beijo para as 2. A gente acredita nisso, né? Então, nossa! E aí, voltando à atividade física, né? A atividade física, lógico que contribuiu muito com o processo. Uhum. Porque, claro, as quimioterapias acabam com as pessoas que têm câncer. Sim, né? Elas acabam com o câncer e automaticamente deixa a pessoa muito debilitada. Então, lógico que a atividade física me fez bem, porque eu consegui passar por isso com menos sequelas das quimioterapias, né? Com menos efeitos colaterais, digamos assim. Foi, talvez por causa da atividade física, que eu não sofri tanto com as quimioterapias. E foram muitas? Foi muito tempo fazendo? Mais de 20 quimioterapias. Foi mais de 20 quimioterapias. Eu tive 1 ano inteiro de tratamento e depois mais 4 anos com um tratamento alternativo que eu fazia de 6 em 6 meses. Sim. E aí depois desse 1 ano, aí voltou com a dança? Voltei ao normal. Eu, para te falar a verdade, eu já estava nas coxias de máscara. Eu tive que usar máscara 3 meses, então eu sei até como é que é a sensação de se usar máscara quando a gente não está acostumado, porque depois do transplante eu tive que usar máscara 3 meses, só tirando para tomar banho e dormir. E daí a importância quando a gente fala em atividade física, assim, por isso que eu digo assim, em cada programa da GI eu sempre falo, atividade física, vai se mexer, vai encontrar uma atividade que tu gostes, vai fazer, vai te mexer, porque, por exemplo, a chance de uma pessoa saudável pegar ou corona e sentir só uma dor no corpo, uma dorzinha, vai ser diferente daquela pessoa que está sedentária, que pegou e que pode parar lá no hospital, lá na UTI da vida, lá no respirador. Claro que tem um histórico de cada um, mas a grande chance de uma pessoa fazendo atividade física pegar e não sentir nada ou pouca coisa é muito grande. Eu vou te contar uma história recente. Diga. Até se ela estiver nos assistindo, um beijo para Carline Beber. Oh, querida, beijo. A querida Carline Beber. A Carline foi minha aluna há muitos anos atrás. Depois que ela teve o Isaac, ela parou completamente. Isso já faz 12 anos. O Isaac deve estar com 12 anos agora. Então, ela voltou a fazer aula comigo. Não tinha nenhum horário disponível. Nós resolvemos fazer aula, eu estou dando aula particular para ela, como personal, e ela voltando a fazer dança, ela me disse, depois de algumas aulas, ela me falou, Betinho, tu não imaginas a diferença que faz a atividade física para quem está parada há muito tempo como eu. Eu vejo até, quando eu vou juntar um brinquedo do meu filho, ou quando eu vou dar banho no meu filho, a diferença que é com relação ao meu corpo. Como a gente tem mais agilidade, como a gente tem mais... Isso também serve para as pessoas com mais idade, as pessoas da melhor idade. Né? A gente sabe que tem muita gente da melhor idade que está fazendo atividade física. Isso é muito importante. Claro. Qualquer pessoa a gente tem que fazer atividade física hoje em dia. Qualquer pessoa, nem que seja uma caminhada na beira-rio. Por isso que eu digo assim, ó, eu fico preocupada, eu já comentei isso várias vezes, assim, ó, por exemplo, aquela pessoa que está no grupo de risco, mais de 60 anos, que fazia a sua atividade física numa academia, fazia a sua dança, enfim. E daí, de repente, começou essa história de pandemia e parou tudo. E ela se vê dentro de casa, e ela se vê sem exercício físico, sem atividade física. O quanto isso vai começar a botar um monte de coisinha na cabeça. O medo. Coloca em mim, coloca em você. Sim. Não é verdade? Sim. O medo disso, né? De dizer assim, ó, meu Deus, quem está em casa, de repente está escutando, meu Deus, hoje aqui em Brusque a gente pode falar, né?
no jornal de Brusque, né, Rodrigo? Como é que é? 1.000 casos em Brusque, 1.080 alguma coisa, 9.000 em Santa Catarina. Gente, isso é assustador. É assustador, é verdade. Né? Então, assim, imagina, tu tá na tua casa, quem já parou assim, meu Deus do céu, eu não faço nada, eu só como, eu tô parado, eu sou aquele alvo do corona. É aquela coisa, eu fiquei pensando, no começo, em janeiro, no dia 31 de dezembro, para dia 1º de janeiro, eu estava em Balneário Camboriú. Eu fui lá na praia, né, ver os fogos, aquela coisa toda, e, claro, isso é normal do ser humano, né? Quando a gente está naquela festa, naquela energia toda, com fogos, com as pessoas se abraçando e tudo mais, eu fiz os meus pedidos, pedi por um ano bom, por um ano com saúde, por um ano com trabalho, e de repente... Veio coronha. Ali, 15 dias depois, você começa a ver na televisão que lá na China... Tem o vírusinho... começou a se proliferar um vírus que está matando muita gente, só que isso estava muito distante da gente. Sim, tanto. Lá na China, ninguém aqui estava tão preocupado assim com o vírus. Né? Não, e depois começou Aí foi começando a ir para outros países e se deu o nome de epidemia. E aí começou a ir para outros países da Europa, se transformou numa pandemia. E de repente o vírus está toque, batendo na nossa porta. Sim. Isso. Olha como que a cabeça da gente vai funcionar com isso, Gi? Como que a cabeça da gente vai estar com isso? Nós estamos assustados. Sim. Todos nós estamos muito assustados. Sim, com certeza. Porque a morte está batendo na nossa porta. Mas a gente vai fazer o seguinte, mais uma paradinha, no próximo bloco a gente vai falar o que tu tem que fazer, né? Para se mexer, para estar ativo, para pensar outras coisas, e a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta, gente, falando um pouquinho desse nosso lado, dessa nossa pandemia, do que nós estamos vivendo. Então, Betinho, eu pergunto para ti, o que mais precisa acontecer, né, para essas pessoas que resistem tanto? Por exemplo, a gente estava conversando das pessoas, vão caminhar na beira-rio, que ótimo, mas custa colocar máscara? É para colocar máscara, pois a gente vê sempre um ou outro sem. Tá certo, tá errado, é ruim usar a máscara, é horrível. Mas o que precisa acontecer de fato para a pessoa levar a sério, ver que esse vírus está batendo na nossa porta, né? Tipo assim, o que precisa acontecer é essa pessoa contrair o vírus, para ela cair em si. Só ou então pode. Que caia uma bomba atômica, né? Porque assim, porque nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra viral, né? Sim, biológica, sim. É uma coisa que me passa na cabeça de vez em quando. Nós não tivemos uma Terceira Guerra Mundial bélica. Sim, com armas. Mas isso daí não deixa de ser, não sei. Né? Porque assim, a partir do momento que eu estou usando a máscara, eu estou te protegendo. É uma coisa chata? É. Mas, meu Deus, a consciência, o bom senso. Eu vou te falar, empatia. Isso, é a palavra do momento. Exatamente, a pessoa precisa ter, nós precisamos ter empatia. O que me protege vai te proteger e vice-versa.
Né? Se eu estou usando máscara, eu estou usando máscara para me proteger e para proteger você. Sim, eu assisti, acho que foi domingo, na TV Brusque, colocou os 10 leitos ocupados da UTI de Brusque, tinha um paciente esperando, aguardando a vaga para caçador. Gente, a empatia é assim, se fosse teu pai... Exatamente. A empatia nós nos colocar no lugar do outro. Perfeito. Né? Né? Então a gente tem que ter isso, a gente tem que tentar entender que nós não estamos passando por isso sozinhos. Todos estamos passando pela mesma coisa. Todos estamos com os mesmos medos. Sim. Né? Com as mesmas ansiedades. Até, voltando a falar em atividade física, né, Gi? Não necessariamente atividade física, mas agora que nós estamos parados, que praticamente nós não podemos sair de casa, procurar uma ocupação. Uma leitura, fazer pegar uma tela e pintar, alguma coisa assim, fazer algum exercício físico em casa mesmo, né? Ficar um pouquinho longe dos noticiários ruins. Sim, eu acho que a informação notícias, das informações que não te trazem benefício e sim malefício. Ou seja, existe muita gente fazendo terrorismo também. Né? É complicado de tu falar nisso, porque eu estou falando aqui contigo que é do meio da comunicação agora, não. O Rodrigo que sempre foi também. Não, mas né? Tá certo, a gente diz assim, assiste o Jornal de Brusque todo dia ao meio-dia. Exatamente. De segunda a sexta, te informa, mas não precisa passar o resto do dia escutando coisa ruim. Exato. Porque isso faz mal. Isso faz mal para a pessoa. Eu, sinceramente, parei de assistir porque isso automaticamente vai gerando uma ansiedade, tu sente aquela palpitação, pensa, pronto, agora eu vou morrer. Exatamente. Agora tá vindo, eu vou morrer. E assim, eu duvido quem está nos assistindo que já não tenha sentido isso. Pronto, agora acabou tudo. Uma coisa que me deixa muito nervoso várias pessoas já vieram para mim me dizer essa frase, né? Olha, no fim, todo mundo vai pegar esse vírus. Já escutei. Eu não acredito nisso. Eu nego acreditar que todo mundo vai pegar esse vírus. Aí nós seremos mais polêmicos ainda. E eu acho que dizer isso é tipo, dane-se, então vai todo mundo pegar e eu tô indo... Vamos ser polêmicos, talvez escrachados no programa. Mas é assim, é nossa opinião, né? E dizer para mim, que tenho comorbidade, que todo mundo vai pegar esse vírus... É uma sentença? É uma sentença. Mas isso me deixa assustado, como vai deixar assustado aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquele avô, aquela avó, que de repente vai escutar na televisão que um dia todo mundo vai pegar esse vírus. Sim, não é bem assim, né? Eu custo acreditar nisso. Talvez. A gente não sabe quando vai vir essa vacina. Não é verdade? Que já está em teste, mas tem que ver os efeitos de tudo isso, né? E os efeitos de tudo isso. Né? E toda aquela polêmica também que a gente sabe que está acontecendo em torno dessa vacina, né? Que parece que está vindo da China, alguma coisa está sendo feita aqui no Butantan também. Sim. É uma loucura geral, né, Gi? Uma loucura. Viemos essa pandemia, virou um pandemônio na vida da gente. Exatamente. Né? Mas ela tem alguma coisa de boa, se a gente for parar para pensar? Tudo traz uma coisa boa. O que seria uma coisa boa para tirar da pandemia? Uma coisa boa para a gente tirar da pandemia? Justamente a empatia. A empatia, tu te colocar no lugar... Vamos treinar essa coisa de um se colocar no lugar do outro. Né? Vamos usar máscara corretamente, vamos obedecer as regras da vigilância sanitária, vamos ser condescendentes. Isso, porque vamos assim... ser condescendentes com essas pessoas que, como nós agora, estão parados, sem poder trabalhar, por um decreto do governo, que infelizmente, na nossa posição, não está certo. Vamos ser condescendentes com essas pessoas. Né? Vamos ter um pouquinho vamos ser mais solidários. De repente você vai no mercado, compra um saco de feijão a mais, 1 quilo de arroz a mais, e vamos lá
na ação social, entregar lá, porque tem muita gente que vai passar fome. E quietinho, né? Quietinho, não precisa já aquela foto, né? Tem uma foto que circula, a pessoa dando esmola e batendo a selfie. Exatamente. Faça quietinho. Exatamente, vamos fazer quietinho. Não vamos. Outra coisa que a gente também tem que fazer é seguir a risca. Sim. Seguir a risca tudo que é determinado. Por quê? Porque isso vai fazer de nós pessoas melhores. Não pode fazer festa dentro de casa, não pode fazer festa para mais de 100 pessoas, não sei, né? Não vamos fazer. Não pode sair na rua sem máscara, não pode caminhar na beira-rio sem máscara. Vamos acatar isso. Eu escutei. Se você não gosta, não vai. Exatamente. Tipo assim, não consigo treinar de máscara. Gente, desculpa, mas o que temos é a máscara. Exatamente. Tem estudo que diz que a máscara vai... Realmente a gente pode desmaiar com a máscara, mas aí tu vai testar os teus limites, tu vais ver o que tu podes, o que tu não podes, mas cumprir aquilo que foi dito. São os encontros e desencontros, né? A gente vai sempre ouvir uma coisa positiva e uma coisa negativa. São os dois polos, né? Sim. E a minha necessidade de filtrar isso é que vai fazer com que eu tente entender o que vai ser melhor para mim e o que não vai ser melhor para mim. Eu escutei essa semana a Karina Pedrini, um beijo, querida. Ela colocou assim, o que é... A gente sabe muitas vezes que as pessoas acham que não vão acontecer e tem aquele processo de negação, né? Não, isso aí não. E aí, só que é hora de parar, tipo assim, vontade de passear. Todo mundo está com vontade de passear. Todo mundo quer pegar seu carro, enfim, eu vou para a serra... Gente, todo mundo tem vontade de passear, mas aí o que a gente faz? Fica em casa. Mas a maioria das pessoas não ficaram, né, Gi? Não sei. Assim, passear, fazer festa. Bota no apartamento, bota... E cadê a empatia? Se tem... Por exemplo, eu escutei isso no começo da pandemia, em Florianópolis, assim, se o calçadão está vazio, não é porque está bom para ti, é porque alguém se sacrificou em ficar dentro de casa. Exatamente. Né? Então, assim, parar não, eu vou, não tem ninguém. Não, justamente se não tem ninguém é porque as outras pessoas estão fazendo esse sacrifício. Né? E para fechar aqui, o que a gente pode dizer então para essas pessoas que já foi falado, né, da questão do medo, né, da questão de fazer então uma atividade física, fazer alguma coisa, é isso, né? Para colocar, para ocupar, para não despirocar. É isso, né? Eu sempre falo que agora, nessa situação que nós estamos, todo mundo se ajudar, todo mundo ter um pouquinho as pessoas terem um pouquinho mais de condescendência, como eu falei para ti, né? Empatia. Se você gosta de mídias sociais, vai lá no Facebook, posta alguma coisa bacana, né? Se quiser pegar um tema um pouquinho mais polêmico, pode fazer também, mas com consciência, né? Sim, sim. Procurar fazer alguma coisa dentro de casa para sair do ócio, que é muito importante, para a cabeça principalmente. Sim, né? Eu vejo muita gente... Nós não temos só que ter higiene nas mãos, a gente tem que ter higiene mental também, né? Mas então ficamos aqui, né? Muito obrigada Eu que agradeço, por ter aceito o convite. Agradeço ao TV Brusque também por me dar essa oportunidade de estar deixando o meu parecer, né? Com relação a tudo isso que está acontecendo aqui. Eu fico muito grato por contar um pouco da minha história também e por poder dar minha contribuição nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, Gi? E que vai passar. E quando passar tudo, eu venho aqui fazer uma aula de dança contigo. Ótimo. Vem fazer uma aula de dança, a gente até pode filmar, a gente pode fazer um barulho aqui. Um barulho legal. Então tá bom. Gente, ficamos por aqui. Um cotovelinho de respeito a todo mundo. Vamos se cuidar. É isso aí. Ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes e, como eu sempre digo, cuide-se. Saúde, o seu bem mais precioso.